Mas ainda que nós, ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Prestaram bem atenção nessa parte? Que seja amaldiçoado. Entenderam bem? Alguma dúvida? Ok. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, ela é relevante e totalmente necessária à igreja contemporânea, como foi no passado. Nesse pequeno trecho que nós lemos, já podemos perceber que há muita semelhança do que acontecia naquele tempo, da situação que estava ocorrendo naquelas igrejas na Galácia, com o que nós estamos presenciando hoje, diante de nossos olhos, na igreja brasileira. E eu digo isso com pesar no coração. Percebam que nas outras cartas, o apóstolo Paulo, ele tece alguns elogios na saudação à igreja. Mas percebam, prestem bem atenção que nesta carta, o apóstolo Paulo, ele é bem direto. Porque a situação pedia urgência. Então não teve rodeios, ele foi direto ao ponto. Algumas pessoas têm dificuldade com isso nos dias de hoje. Quando você chega num púlpito, ou numa sala de aconselhamento, numa reunião de discipulado, qualquer coisa do tipo, e você expõe algumas verdades claras diante de algumas pessoas, elas se chocam. Elas tendem muitas vezes a não aceitar aquilo que você está dizendo, porque você foi direto, porque não teve rodeios, porque você não preparou o caminho. É verdade que a verdade precisa ser dita com amor, isso é fato. Precisamos dizer verdades, precisamos pregar verdades, precisamos ensinar verdades com amor. Mas em algumas situações emergenciais, o pastor Ageu até citou uma situação semana passada. Se a pessoa está precisando de ajuda agora, se a pessoa está indo para o abismo agora e você está vendo, mesmo que de longe, não tem como você às vezes esperar um tempo para chegar até aquela pessoa. Você simplesmente grita: não! Volta! Para! E essa carta tem esse caráter. As igrejas da Galácia, elas estavam sendo invadidas por falsos mestres judaizantes. Esse era o contexto. Legalistas, sabe aquela pessoa que tudo é na base da regra, tudo é na base da lei, rituais. Vocês conhecem algumas pessoas assim? Você tem que fazer isso, você precisa fazer aquilo. E quando nós dizemos isso, baseado no Evangelho de Jesus Cristo, naquilo que Ele exige de nós, ok. Mas algumas pessoas têm trazido aspectos da lei de Moisés que não se aplicavam. Aqui eles estavam trazendo aspectos da lei de Moisés que não se aplicavam aos gentios, às igrejas da Galácia. E eles tentavam perverter o evangelho, afirmando que para um gentil ser salvo, ele precisava observar toda a lei, e além disso ser circuncidado. Era ali a lei de Moisés e a aliança ali de Deus com Abraão. Para eles, para esses legalistas,
Moisés, olha bem o que estava acontecendo. Moisés complementava a obra de Cristo. Ou seja, o que Cristo fez na cruz, toda a sua vida, todo o plano de salvação de Deus, não era suficiente se não fosse complementado pela lei de Moisés, pela prática, pela observação da lei de Moisés. Aqui vemos uma clara diminuição de Cristo. Você reduz a Jesus Cristo. O Rony falou sobre isso aqui também no começo do culto. As pessoas perderam a noção, elas até falam de Cristo, elas pregam sobre Jesus, mas elas falam de um Jesus que não é o Jesus da Bíblia, infelizmente, queridos. Um Jesus fraco, um Jesus impotente, um Jesus que depende da vontade humana, um Jesus que não é Deus. Porque se eu dependo da vontade humana, então eu não sou soberano. Se eu não sou soberano, eu não sou onipotente, não tenho todo o poder de decisão, não posso todas as coisas, então me torno humano. Então eu desconstruí o Cristo da Bíblia para pregar um Cristo híbrido, reduzido à igreja. E isso é muito perigoso, porque este Cristo que é diluído, este evangelho híbrido, ele não tem poder para a salvação. Então vai te tornar um frequentador de igreja, alguém que todos os domingos se arruma, sai da sua casa e vem aqui, levanta a mão, chora, ora, ouve a palavra, canta louvores, volta para casa, e quando você morrer, você vai ter uma pequena surpresa. Senhor, mas eu te servi. Senhor, mas em teu nome eu profetizei, em teu nome eu realizei maravilhas, eu congreguei, eu orei, eu jejuei, eu subi ao monte. E ouvirão claramente: eu nunca vos conheci, se apartem de mim. Que terrível é isto, mas é a realidade. Esse Cristo impotente, esse Cristo híbrido não pode salvar a ninguém. Não pode. Ouvi um pregador muito conhecido e adorado, eu uso essa palavra mesmo, adorado por muita gente, dizer que nós, a igreja do Senhor, jamais podemos ir a Deus em oração e dizer: seja feita a sua vontade. Ele ensina que nós não devemos orar desta maneira. Então Cristo orou errado, Jesus ensinou a igreja a orar errado. É isso mesmo, é isso que ele está ensinando. Eles colocam o homem numa posição divina e transformam Deus em um ser humano, como eu disse, impotente, incapaz de realizar, de intervir na história e realizar alguma coisa. E torna o homem aquele que tem o poder de determinar todas as coisas, de mudar destinos. Quem sou eu, querido, se eu não posso, segundo a palavra de Deus, acrescentar um dia na minha vida? Como eu poderia então ser um intercessor, o caminho para alguém? Esses gurus espirituais estão pervertendo a palavra nos dias de hoje, como fizeram no passado, transformando as obras numa condição para a salvação. E deixa eu te dizer, obras são o resultado da nossa salvação e não uma condição para ela. Se eu fui salvo, eu pratico boas obras, mas eu não posso apenas praticar boas obras para ser salvo. Eles estão invertendo as coisas. Eles negavam a salvação pela graça.
e acrescentavam obras à fé, como eu disse. E isso é perigoso, porque agora eu estou dizendo também que eu posso me salvar. Eu não preciso de Cristo mais. Se ao praticar boas obras, eu vou evoluindo, eu vou melhorando, de forma que eu alcanço a salvação, então eu não preciso da graça de Deus. Percebam que é um efeito dominó. Eu derrubo uma verdade e as demais vão ruindo também. Prestem muita atenção nesses detalhes. Às vezes nós não atentamos para isso. Ouvimos muitos pregadores, ouvimos hoje, principalmente na internet, tanto conteúdo, e às vezes achamos que estamos ouvindo algo de Deus, algo que é bênção para a nossa vida. Não estou dizendo que vocês não podem pesquisar, que vocês não podem ouvir. Sim, vocês devem, mas cuidado com as fontes de onde vocês bebem. É isso que você tem que tomar cuidado, porque nenhuma heresia nasce a partir de uma total mentira. Algumas verdades são apenas distorcidas, e ali a pessoa vai te comprovar que está na Bíblia. Tenho aqui um respaldo bíblico. Então, muito cuidado. E eu vou te dizer mais uma vez, Efésios 2, alguém abre aí, Efésios 2, eu vou te provar que a salvação não é por obras, querido. Nós já estamos carecas aqui, principalmente eu, de saber que salvação não é por obras. Mas tem gente que insiste nisso, tem gente que continua batendo na tecla. Se eu me sacrificar, e o sacrifício de Cristo onde fica? E o que Cristo fez? E a obra salvífica de Deus? E a expiação? Cristo morreu em vão? Efésios capítulo 2, vou ler a partir do verso 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos, ou para que nós andássemos nelas. Salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, não por obras, para que ninguém se glorie. Ora, o ser humano, ele costuma ser tão orgulhoso, tão soberbo, altivo. Então pense naquela pessoa. Eu já ouvi até: que isso, irmão? Eu subo ao monte, eu oro nas madrugadas, Deus fala comigo. Num tom de orgulho. Eu estou me sacrificando, eu estou pagando o preço. Para essas pessoas não foi Cristo quem pagou o preço, elas estão pagando agora. Mas é inútil, porque nenhum sacrifício é aceito diante de Deus para a salvação, a não ser o de Cristo. Por isso que eu comecei dizendo: não adianta ser aquele que jejua, não adianta ser aquele que ora, não adianta ser aquele que sobe o monte, não adianta ser aquele que louva, que fica que nem um histérico, um louco dentro de casa. E até os vizinhos falam: é doido. Isso não é problema nenhum, na verdade. Mas nada disso adianta se eu não me converter, se eu não entender que eu sou salvo pela graça e que as minhas obras, elas seguem a minha conversão. Deus me transformou, eu sou uma nova criatura, então é natural que eu mude de conduta. É natural que eu passe a andar, pensar, falar, agir de uma maneira diferente das outras pessoas.
que não têm a Deus, que não tiveram um encontro real com Cristo ainda. É natural. Poxa, a palavra de Deus diz que somos novas criaturas. Uma nova criatura, uma nova pessoa, uma nova mentalidade, um novo sentimento, novidade de vida. Então todo sacrifício é inútil se eu não me apegar à cruz de Cristo. Temos que orar? Com certeza. Devemos jejuar? Por favor. Gosta de subir ao monte? Muitas pessoas mistificam isso. Porque o monte, aí tem aquele conserto embaixo, porque não pode subir. Então, esquece isso. Eu, particularmente, às vezes gosto de orar no monte. Por quê? Porque é um lugar no meio do mato. Então se eu quiser gritar, se eu quiser, ninguém vai se incomodar. Agora, alguns irmãos aqui já foram na minha casa, sabe que tem mais casas. Se eu começar a gritar, vai ser igual eu acabei de falar. Falei, esse cara tá meio doido, né? Não que seja um problema para mim. Muita gente já me considera doido. E até eu acho às vezes que, né, falta algum parafuso. Mas nós somos loucos por Cristo, amém? Essas coisas são muito boas. E elas nos ajudam sim a desenvolver, sabe, a nossa piedade. É porque estamos em oração constante. Então Deus fala conosco através da oração. É porque a oração não é um monólogo. Não sou só eu que falo a Deus. Deus fala comigo através da oração. E se Deus não tem falado com você através da oração, então você está orando errado. Porque é um diálogo, nós conversamos com Deus. E pelo seu Espírito Ele vai revelando a sua vontade no nosso interior. E aquilo vai queimando, ardendo em nós, de maneira que nós somos levados a andar segundo a instrução da sua palavra, naturalmente. Entenderam? Então esquece essas coisas de obras para a salvação. Praticamos boas obras para que a nossa luz brilhe diante dos homens e o nosso Pai seja glorificado nos céus. É para isso. Mesmo após a reforma protestante do século XVI ter deixado claro que a salvação não é por obras, mas pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, a tendência humana de achar que pode justificar a si mesmo diante do Criador por seus próprios méritos continua presente no meio evangélico, infelizmente. E agora, né, tomou várias formas e diferentes formas, várias e diferentes formas. Eu vou citar algumas para vocês aqui nesta manhã. Então prestem bem atenção. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Guarda de determinados dias, determinados meses, temos denominações que guardam o sábado e dizem, afirmam que se você não guarda o sábado, você não pode ser salvo. Então estou agora o quê? Condicionando a minha salvação a um ritual, a guarda de um dia ou de um mês. Tem gente que fica um período sem fazer determinada coisa porque é pecado. Aí depois daqueles dias aquilo não é pecado mais. É isso que é estranho, entendeu? Porque Deus muda, né? Realização de rituais, campanhas e promessas. Olha, você tem que fazer isso tantos dias. Olha, a gente tem que fazer uma campanha de 7 dias. Geralmente é 7, né? 7 dias. Porque eles têm um negócio assim com o número 7. Alguns é com o número 12. E aí vai. Alguém conhece denominações que caminham à base de campanha? Olha, você precisa de uma restauração no seu casamento. Você precisa de uma cura no interior. Você precisa de libertação.
Você precisa de prosperidade. Então faz o seguinte, você vai vir 7 segundas-feiras, 7 quartas-feiras, 7 sextas-feiras, e Deus vai agir na sua vida. Isso é mentira, queridos. O Deus que pode agir no primeiro dia, pode agir também daqui 5, 10 anos. Porque o tempo é dele, a vontade é dele. Eu não determino o dia que Deus vai realizar determinada coisa. Existem denominações que segunda é da prosperidade, quarta é busca do Espírito Santo, sexta é libertação. Eu agora digo o que Deus deve fazer e Deus tem que me obedecer. É isso que eles estão ensinando? Sim, é isso que eles estão dizendo. Eu busco o Espírito Santo todos os dias. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo todos os dias da minha vida, porque sem Ele nós não podemos cumprir a vontade de Deus. Somos fracos, limitados. É o poder de Deus, a ação do Espírito Santo em nós, que nos faz andar em santidade, querido. Não é você que produz o bem, é Deus com sua graça em sua vida, que te impulsiona para isso, que te leva a praticar essas boas obras, que não são para a salvação, mas que são o resultado dessa salvação. Esquece campanha. Na maioria das vezes isso significa apenas dinheiro, infelizmente. Porque você tem que ir 7 dias você tem aquele envelope, você tem que dar aquela oferta e enche o bolso do pastor. É isso? Sejamos sinceros, irmãos. Tem igrejas que vivem à base de campanha. Vocês não têm Facebook, vocês não têm Instagram, vocês não percebem, não olham em volta. É uma campanha atrás da outra. E aí eu tenho que trazer pregador tal, que foi 50 vezes no inferno. Tem que trazer não sei quem, que morreu 3 vezes e foi no céu. Trazer fulano que revela até o número do RG. Querido, eu sei meu RG de cor, eu não preciso que ninguém me revele isso. Prestem atenção, tem espírito de adivinhação dentro das igrejas, falando nos púlpitos. Vai para a Bíblia. A mulher pitonisa, ela tinha um espírito de adivinhação e ela falava coisas do futuro que realmente aconteciam, mas não era Deus falando. E tem muita gente enganada, sendo direcionada por profecia de Satanás. Conheço pessoas que receberam a profecia, pessoas casadas, que receberam a profecia que aquele relacionamento não era de Deus e que deveriam se separar, e a pessoa se separou e casou com outro da mesma congregação. Líderes. Para alguém que conhece a palavra, isso é absurdo. Não, mas Deus revelou. Não, se Deus falou, é isso mesmo, né? Você não depende de campanha, de um ritual. Não. Você depende de Cristo. Apenas de Cristo. Outra. Entrega obrigatória de dízimos e ofertas. Alguém aqui já foi extorquido? Levanta a mão. Igrejas que se transformaram em empresas. Eu, como líder de jovens, já pastoreei jovens, continuo pastoreando jovens, olha que maravilha. Como pastor de jovens, eu já fui confrontado pelo meu líder, por quê? Tinham jovens do grupo de louvor, eles tinham, né, vários ministérios, jovens do grupo de louvor, que não estavam dizimando. E aí, porque essa pessoa não estava dizimando, essa pessoa não era para estar tocando, segundo a liderança. Não era para estar no púlpito tocando. Porque não está pagando para tocar. Isso é muito sério, irmãos. Tem líderes em rede nacional aí, que dizem que aquele que não dá o dízimo não é salvo. Percebam que ele está dizendo que você pode comprar a sua salvação com dinheiro.
Não é mais Cristo que salva. É aquele ritual de todo mês eu separar 10% do meu salário e entregar na igreja. Eu não estou dizendo que é errado você dizimar, queridos. Nós de fato precisamos manter as portas da igreja abertas. Nós de fato temos pessoas aqui que a gente ajuda em aluguel, em conta de luz, em remédio, com alimentos. Então a igreja precisa de recurso. E um pouquinho seu, um pouquinho do outro, a gente consegue ajudar essas pessoas. Mas quando eu digo que você é obrigada a fazer isso, aí eu já estou passando do limite, porque não é o que a Bíblia diz. E aí eu pago a salvação. Esse líder diz que é assim. Por quê? Olha a lógica que ele usa. O ladrão não entrará no reino dos céus. Em Malaquias diz que aquele que não dá o dízimo está roubando a Deus. Então, se eu não dou o dízimo, eu sou ladrão, e o ladrão não entrará no reino dos céus. Então eu não posso ser salvo. Olha a lógica. E cadê Jesus? Onde entra Jesus aí? Não tem. Eu tenho que excluir Cristo e colocar aquilo que eu acho, um conceito desenvolvido a partir de um pensamento humano e não divino. Então eu estou comprando salvação agora. Isso é ridículo. Usos e costumes relacionados ao vestuário. Parece com alguma coisa? Olha, vocês têm que vir de saia para a igreja. Irmãs, não façam a sobrancelha, não depilem as axilas, nem as pernas. Fiquem parecendo uns macacos, até que os seus maridos olhem para outras mais bonitas lá fora. Porque é isso que acontece. Mas isso não é bíblico, queridos. Isso é lei de homens. Eu estou aqui fazendo um paralelo, porque lá em Gálatas era isso que estava acontecendo. Eles estavam querendo que o povo vivesse debaixo de um jugo, de uma lei, e não debaixo da vontade de Deus, sob Cristo. É muito perigoso, porque aí eu vou usar saia, eu não vou usar uma maquiagem, eu não vou cortar o cabelo, os homens não podem usar barba, eu já estou praticamente condenado. Os homens não podem usar barba, porque diz que tem um demônio atrás do cavanhaque. Se tem um demônio atrás do cavanhaque, a barba inteira deve ser uma legião. Então, irmãos, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, ficar firmado em pensamentos humanos. Tem gente que casou, né? Aí vai lá, estoura aquele champanhe, né? Aí faz aquele brinde lá, né? Tira aquela foto, você vai pro inferno, porque você estourou esse champanhe, tá? Não interessa o que Cristo fez. Segundo esse pessoal, você já está condenado. Seu lugar já está reservado com sucesso, porque você brindou ali com champanhe, ok? Então não está naquilo que eu visto. É óbvio. Aí entra outra questão, que a palavra de Deus diz que o cristão, ele deve ter modéstia. Então uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela não precisa que um pastor fique falando o que ela deve ou não deve vestir. A pessoa põe a roupa, olha no espelho, o Espírito Santo mesmo diz: essa calça está muito apertada, esse decote está muito baixo. Não, essa maquiagem está muito forte. Não precisa que ninguém te diga. Não sou eu que dito as regras para você. O Espírito Santo te converte, te convence daquilo que de fato é eu, e o que não é. Segue em frente, querido. Obediência cega a sistemas hierárquicos. O pastor falou, é lei. Isso não existe. Pelo menos não deveria. O que eu falo aqui, queridos, vocês devem analisar biblicamente. E se eu estiver errado, vocês têm todo o direito de me confrontar. E se de fato eu estiver errado, eu tenho que me submeter à palavra. Eu não sou melhor do que você. Só estou com o microfone na mão. Só isso. Então, o que nós vemos é outra coisa. Tem gente que virou capacho de pastor. A hora que te liga, a hora que te manda uma mensagem, você tem que sair correndo desesperado para atender a demanda, a ordem de uma elite na igreja. Queridos, não existe elite eclesiástica.
Aquele que quiser ser o maior, que sirva a todos. Jesus é o maior exemplo, ele deixou o céu e veio se humilhar aqui. Agora tem pastor, pode pesquisar no Facebook, na internet, que coloca um tapete vermelho para entrar na igreja. As pessoas se deitam para a pessoa caminhar em cima, porque não pode pisar no chão. Eu não estou louco, pode pesquisar. É aniversário do pastor, faz aquele mega evento, aquela coisa. Aí ele senta naquele trono, aí vem toda aquela adoração. Aí o povo dança, o povo canta, tudo para aquela pessoa. E Cristo. Você não pode obedecer ninguém cegamente. Apenas a Deus. Com Cristo você pode de fato fechar os olhos e caminhar. Que onde faltar chão, Ele sustenta com as suas mãos. Porque Ele tem compromisso não com aquilo que os homens dizem. Ele tem compromisso com a sua palavra. E aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Obedeça cegamente a Deus, não a homens. Reintrodução de práticas judaicas no culto cristão. Alguma semelhança? Domingo passado eu até estava falando aqui com a Fê. Não tem dificuldade nenhuma com símbolos judaicos, ok? Que fique bem claro. Mas é algo para o povo judeu, não é para a igreja de Cristo. Então vocês já devem ter visto aqui pessoas usando kippá, aquele chapeuzinho assim pequenininho que fica assim, usando talit, aquele branco assim que tem uns riscos azuis na ponta, umas franjas. Quando tem algum evento, abre a porta da igreja e entra aquelas pessoas carregando a Arca da Aliança. E é bonita a Arca da Aliança, aqueles querubins, de frente um para o outro. É lindo, maravilhoso. Mas em Jeremias a palavra diz que quando o povo aumentasse sobre a terra e crescesse em número, não se ouviria e nem se faria menção da Arca do Senhor. Mas estão trazendo a arca. E detalhe, pesquisem, põe a arca lá. Enquanto a arca entra, tem toda aquela ovacionada, a arca, tem todo aquele povo histericamente gritando aleluia. Aí vem uma pessoa com chifre, toca ali aquele chofar, e o povo grita e glorifica. E depois a arca está ali, o povo se ajoelha em volta da arca, dança em volta da... Gente, aí depois vai lá para a rede social criticar o católico que adora a imagem de escultura. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Nada disso é necessário. Eu não preciso de um kippá para orar por você. As pessoas fazem fila e fica com aquele talite, joga em cima da pessoa e roda a pessoa. Gente, isso aí é misticismo. São coisas desnecessárias, que roubam a glória de Cristo, que dão glória a objetos, a instrumentos manuseados por seres humanos. Nós só precisamos de Cristo, não precisamos de símbolos ou ideias absurdas humanas para preencher o culto e fazer um sensacionalismo, de modo que os olhos brilhem e as pessoas falem: nossa, Deus está aqui. Se eu não tenho fé para saber que Deus está aqui, então quando eu não sentir mais, quando o céu estiver de bronze, eu vou deixar de servir a Deus. Porque tem dias que são assim, nós não sentimos. Por isso que a fé, ela está além do sentir, além das emoções. Porque quando eu não sentir, Deus vai estar lá também. Gente, tem mais uma página aqui, mas eu vou acabar, tá bom? E a conclusão é a seguinte: a igreja brasileira precisa com urgência ouvir o conteúdo da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas e se livrar da escravidão imposta por falsos mestres,
falsos apóstolos, falsos pastores, mestres desprovidos da verdade, que pregam segundo suas próprias ideias e não segundo o Evangelho de Jesus Cristo, não segundo aquilo que foi ensinado desde o princípio, que espreitam a nossa liberdade em Cristo e introduzem regras, rituais e normas no caminho da nossa salvação. Nada, absolutamente nada pode substituir Cristo. É por graça e não por regras que eu sigo. Vocês entenderam? Ficou claro para vocês nesta manhã? Não é a campanha, não é a roupa, não é o que eu como, não é o que eu bebo. É Cristo. Somente Cristo. Aqueles que são salvos praticam boas obras. Saiam por essas portas e pratiquem boas obras. Vivam para a glória de Deus nesse mundo terrível. Mas não pensem que porque vocês estão sendo bonzinhos é que vocês são salvos. Não, vocês estão praticando bondade porque Deus um dia salvou vocês. Deus os abençoe.